Shabbat Shalom Lekulam. Espero que vocês estejam ouvindo bem agora. Nós tentamos fazer uma nova chamada, um novo vídeo. O anterior estava um pouco ruim o áudio, justamente por causa da internet, no local onde estamos. Vamos dar continuidade ao estudo, a obediência e a elevação da alma. Capítulo 9, verso 15, nos diz o seguinte: no dia em que o tabernáculo foi erigido, o Veiom Hakim et Hamishkan, Kissa Re'anan et Hamishkan Le'ohel Ha'edut, Uva Erev Ihye al Hamishkan, que Are Esh Ad Boker. No dia em que o tabernáculo foi erigido, uma nuvem o cobriu. Isto é, a tenda do encontro. E à tarde, sobre o tabernáculo, apareceu algo semelhante a um fogo que permaneceu ad boker, até amanhã. Assim a nuvem sempre o cobria, e à noite ela se assemelhava ao fogo. Que errie tamid re'anan ichassenu umaree eshlaila. Então, o que na verdade está escrito em hebraico é o seguinte, que quando eles olhavam, eles viam uma nuvem, mas quando eles olhavam à noite, o maree, eles viam algo semelhante ao fogo. Não é que pela manhã era uma nuvem, pela noite era um fogo, uma coluna de fogo. Não eram duas coisas separadas, não. Era a mesma coisa, a mesma nuvem, só que pela manhã ela era uma nuvem, e pela noite ela se transformava em um fogo. Mas está se tratando da mesma coisa, o mesmo mover, porém se manifesta de forma diferente aos olhos humanos, mas é a mesma coisa. É a mesma nuvem que protege o povo de Israel, protege e guia o povo de Israel. É essa nuvem que indica onde eles ficarão, indica o momento que eles sairão. E o tempo inteiro ilumina, porque o tempo inteiro há luz para o povo. Nunca, jamais, nos 40 anos, houve trevas para o povo. Só se o povo saiu da nuvem. Mas se o povo permaneceu embaixo da nuvem, sendo dirigido por essa nuvem, que é o mover do Eterno, que é a manifestação de Adonai, que nos guia, que nos leva. E ficar debaixo da nuvem é obedecer ao Eterno. É obedecer ao Todo-Poderoso. Ficar debaixo da nuvem é justamente ser humilde, reconhecer a liderança de Adonai, os seus caminhos, que são os melhores, e segui-lo. Independente se precisar parar por um tempo, em determinado local, ou independente se da noite para o dia levantar acampamento e continuar, como acontece aqui. Olha só, verso 17. Sempre que a nuvem era retirada de sobre a tenda, o povo de Israel prosseguia a viagem. E eles acampavam onde quer que a nuvem parasse. O acampamento não era de acordo com a vontade do povo, era de acordo com a vontade do Eterno. E a vontade do Eterno é a nuvem. Sair dessa nuvem, deixar essa nuvem, é ir para a escuridão. Por que sempre tinha luz? Porque à noite as pessoas viam como uma coluna de fogo.
a nuvem, ela se transformava num fogo para o quê? Iluminar. E aquecer também, como diz Lucas aqui, muito bem. Isso aí. Aquecer também, porque no deserto é frio à noite, né? É frio à noite o deserto. Muito frio. De dia quente e à noite muito frio. Então, estar debaixo da nuvem é estar protegido. É ter certeza que nada faltará. Yeshua ensina, busca em primeiro lugar o reino do eterno e a sua tzedakah. Sua tzedakah. E todas as outras coisas serão acrescentadas. A ordem de Adonai, pela ordem de Adonai, e olha o que diz o texto no original, al-pi Adonai, sobre a boca de Adonai, ou seja, sobre a ordem do Eterno. Sobre a boca de Adonai, sobre a boca de Adonai, sobre a ordem de Adonai, eles partiam. Eles viajavam. A ordem de Adonai, eles viajavam. A ordem de Adonai, eles acampavam. E enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, eles ficavam no acampamento. Próxima parte. Não está indo. Vamos ver aqui. Parou aqui, travou? Não sei. Tá. Pronto. Agora sim, né? Vamos lá, gente. Não está indo, não. Verso 19. Se algum problema aqui, está travando, né? Não está indo. Agora sim. Agora sim. Volta aqui. Para o ratinho. Verso 19. Mesmo quando a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por um longo tempo, o povo de Israel fazia o que Adonai lhe incumbisse e não saía de lá. Vejam, isso é elevação de alma, isso é obediência. Mesmo quando a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por um longo tempo, o povo de Israel fazia o que Adonai lhe incumbisse, lhe mandasse. Alpi Adonai, sobre a boca do Eterno, sobre a ordem do Eterno. Mesmo que demorou. Mas por que está demorando tanto aqui esse lugar? Essa nuvem, será que não está quebrada? Será que não deu problema aí? Será que a bateria não deu problema? Será? Alguma coisa aconteceu, que já estamos aqui há muito tempo. Não importa se demorasse muito ou se fosse rápido, o povo de Israel fazia de acordo com o que o Eterno ordenava e seguia e ficava e esperava. Não saía de lá. Isso é uma preparação para a próxima porção que nós estudaremos, a porção Shilach Lechá, essa parte aqui. Isso é uma introdução para a próxima porção.
que o povo resolveu sair da nuvem. Ali foi, a partir dali é a grande desgraça da geração do deserto, é ali, sair da nuvem. Às vezes, a nuvem permanecia mais tempo sobre o tabernáculo. De acordo com a ordem de Adonai, eles permaneciam acampados. E de acordo com a ordem de Adonai, partiam. Às vezes a nuvem permanecia apenas da tarde à manhã. Imagina. Da tarde, aí passava pela noite, e amanhã, um dia. Um dia. Para que, ao ser a nuvem retirada pela manhã, eles viajassem. Ou mesmo que ela continuasse de dia e de noite, quando a nuvem era retirada, eles partiam. Quer ela permanecesse 2 dias, quer um mês, quer um ano sobre o tabernáculo, o povo de Israel continuava no acampamento e não se movia. Mas, assim que ela era removida, partiu em viagem. Sobre a boca de Adonai, Alpi Adonai, sobre a ordem de Adonai, acampavam. E de acordo com a boca de Adonai, com a ordem do Eterno, prosseguiam. Eles faziam o que Adonai lhes ordenava fazer por intermédio de Moshe. Isso aqui é o povo de Israel elevando a sua alma, as suas almas. Então, até agora, a Torá nos mostra nessa porção que trata da elevação da alma, justamente o povo se elevando. E o motivo para isso é a obediência. Seja na questão da celebração da festa de Pêssah, seja na questão da montagem e desmontagem do acampamento. O que pode acontecer de ruim agora? O que é que pode acontecer? Porque o que é que vai acontecer para que o povo, para que a alma do povo seja degradada? Capítulo 11. Vamos para o capítulo 11. Capítulo 11 de Bamidbar. Esse capítulo 10 eu vou utilizar em outra porção, que fala do sogro de Moshe. É a porção Pinhas, mais na frente. Capítulo 11. Ele tinha 7 nomes. Itró, Rohav, Utiel, Keni, Reuel, Hever. Não tinha mais nome. A mesma quantidade de nome. E cada filha que nascia, ele botava o nome nele. Nascia uma filha, meu nome agora é esse. E vários desses nomes aparecem na Escritura Sagrada. Itró, Reuel, Rohav. Nessa aparece Rohav, Reuel. O pai dele era Reuel. O pai do sogro de Moshe, o nome do pai é Reuel. Gente, capítulo 11. Capítulo 11 agora. Capítulo 11 de Bamidbar. Estamos com alguns problemas técnicos, mas espero que a gente consiga prosseguir agora. Vamos lá. Capítulo 11 de Bamidbar. O povo, porém... Por que porém, né? Por que contudo, no entanto? Porque está falando da elevação da alma. Não houve elevação da alma? O povo não obedeceu ao Eterno?
em todos os momentos, seja na celebração da festa de Pêssar, seja em relação aos acampamentos, seja em relação à nuvem, mas, no entanto, porém, contudo, todavia, mas, sem ir, o povo começou a reclamar de suas dificuldades para Adonai. Que dificuldades, hein? Que dificuldades são essas? Quais dificuldades? Se o povo tinha luz o tempo todo, se o povo sempre tinha água, se o povo sempre tinha comida. Quando ele os ouviu, quando o Eterno os ouviu, sua ira acendeu-se e irrompeu contra eles o fogo. E esse fogo aqui, o símbolo desse fogo aqui, é juízo. E irrompeu contra eles o fogo de Adonai e consumiu os arredores do acampamento. Não pessoas, né? Os arredores, mostrando a ira do Eterno por reclamações infundadas. Então o povo clamou a Moshe, Moshe orou a Adonai, e o fogo, que ficava sempre em cima na nuvem e veio para baixo, extinguiu-se. Este lugar foi chamado Taverá, queima, é um dos estágios, né? Queima, pois o fogo de Adonai irrompeu contra eles. Aí vem o verso 4. Prestem bem atenção nesse verso 4, gente. A multidão mista e a degradação da alma. A multidão misturada e a degradação da alma. Em seguida, logo após isso, logo após esse evento, a multidão misturada, a multidão mista, que estava com eles, que estavam com o povo de Israel. Você pensa que no deserto só tinha israelitas das 12 tribos? Desde o Egito, eles acompanhavam o povo de Israel. Mas por que acompanharam? Porque aproveitaram para se libertar também do Egito. Por que continuaram acompanhando o povo de Israel? Porque eles viram o mar abrir, eles passaram em seco e viu também o mar fechar. Por que continuaram acompanhando o povo de Israel? Porque viu cair do céu o man, um alimento. Porque viu água brotar da rocha. Porque não tinham para onde ir. Porque estavam no meio de um deserto. Porém, a vida, ela não é somente de flores, de bênçãos, Passamos dificuldades. Passamos por lutas, por provas. Aprendemos. O Eterno nos ensina. E o Eterno requer do ser humano um padrão de obediência, que é a prova se ama ele ou não. Que é o que marca o ser humano ser povo ou não do Eterno. Povo do Eterno é quem o ama de coração, obedecendo assim os seus mandamentos. Esse é o povo do Eterno. Com todo o coração, com todo o ser. Esse é considerado por ele o seu povo. Qualquer um desses. Por que o Eterno falou anteriormente, se um dos estrangeiros que estão com vocês? Quando o Eterno diz isso, tinha estrangeiros com eles. Claro que tinha. O que essa multidão mista começou agora que estava tudo uma maravilha, tudo eles achavam muito bonito, eles achavam os sinais do Eterno maravilhosos,
O que é que essa multidão começou a fazer agora? A colocar, como se fala no nosso vocabulário, as manguinhas de fora. Através da boca, das palavras. Eles estavam desejosos em ter uma vida mais fácil. Estavam desejosos em ter um estilo de vida mais fácil, entre aspas. O que significa esse estilo de vida mais fácil? Qual a facilidade que essa multidão mista queria? Que esses povos queriam? É a mesma facilidade que os povos querem hoje. Eu quero as bênçãos, mas não me fale de obedecer mandamento nenhum. Eu quero os milagres, os sinais, as maravilhas. Eu não quero nem o seu alimento e nem a sua roupa. Profeta Yeshayahu, capítulo 4. Aquele dia, 7 mulheres, que representam as nações da terra, né? Número 7, 70. Naquele dia, agarrarão um homem e dirão para ele: supriremos a nossa comida e as nossas roupas. Não preciso nem da sua comida, nem da sua roupa. Permita-nos apenas ser chamadas pelo teu nome. Ou seja, queremos o teu nome sobre nós. Queremos o nome, nesse caso, está ligado ao marido, é ter o nome do marido e assim poder herdar as suas riquezas. Ter herança no final. Mas não precisamos da roupa, ou seja, não queremos um relacionamento íntimo. Nós só queremos o nome, apenas isso. Nós só queremos apenas um casamento de aparência. É uma vida mais fácil, não é? Uma vida mais fácil? Ter uma vida mais fácil. Ter... Isso. Só o nome. Só o nome, só quer o nome. Essa é uma vida mais fácil. Essa é uma vida que não requer arrependimento, essa é uma vida que não requer renúncia, essa é uma vida que não requer mudança total de atitude. Mudança genuína. Continuar do mesmo jeito. Continuar como era no Egito. O Egito agora é o melhor lugar. Mas não queriam sair de lá. Mas agora que saíram, olha, sinceramente, pelo menos lá a gente não tinha que guardar nada, guardar mandamento nenhum. Mesmo com os egípcios nos tratando da pior maneira possível, nos tratando como mercadorias. E é assim que a humanidade é tratada por esse sistema, como mercadorias. As pessoas o sistema não vê as pessoas, vê números, vê o que aquela pessoa pode dar, o que aquela pessoa pode conseguir, o que aquela pessoa pode adquirir, quais os bens que ela possui. É assim que são medidas pela sociedade. Não pelo que elas são, mas pelo que elas têm. A vida mais fácil dessa multidão mista é uma vida sem obediência. Essa multidão mista, ela começa a aparecer sorrateiramente nas entrelinhas da Escritura,
O começo dela está em Gênesis capítulo 41, verso 57. Vamos lá. Bereshit, Gênesis, capítulo 41, verso 57. O que é que diz aí? Baruch Hashem, bendito seja Adonai. É 41 mesmo? Verso... Além disso, pessoas de todos os países, de todas as nações, pessoas de todas, o texto não está falando que todas as pessoas de todas as nações chegaram ao Egito, porque não caberia, né, gente? Mas está dizendo que pessoas de todas as nações chegavam ao Egito para comprar grãos. A questão é que chegou um tempo que eles não tinham mais dinheiro para poder comprar. E aí o que é que eles ofereceram? Os seus animais. E depois, o que é que eles ofereceram ao Egito? As suas propriedades, seja onde for. E depois, o que é que eles ofereceram ao Egito? Como não tinha mais nem propriedade, quando já não tinham mais animais, quando já não tinham mais riquezas, até porque isso já não tinha mais valor algum se não se tinha o que comprar, se não se tinha um alimento. Imagine uma crise quando não se tem alimento nenhum, não dá em nenhuma lavoura, não nasce mais nada. Recentemente faltou alimento em muitos lugares aqui no Brasil, né? Você imagina no mundo inteiro isso. O desespero que começa, né? Aí se sabe que no Egito tem, então as pessoas vão todas para lá. Não todas as pessoas, mas porque nem todas podem ir, nem todas podem enfrentar uma viagem como essa. Mas aqui está dizendo que pessoas de todas as nações. E o que aconteceu foi que elas acabaram chegando à seguinte conclusão: é melhor ficar aqui como escravo e ter o que comer do que ser livre em um lugar onde não tem o que comer, onde vamos morrer. E acabou que pessoas de todas as nações ficaram no Egito. Não foi só o povo de Israel. O outro texto que eu quero mostrar a vocês, multidão mista, tem a ver com esse texto e tem a ver também com esse aqui. Shemot, capítulo 12, verso 38. Êxodo, capítulo 12, verso 38. Está escrito, uma multidão misturada também subiu com eles. Subiu com eles quem? Com o povo de Israel, que contava de 600 mil homens, sem contar os seus filhos e suas mulheres. 600 mil, mais de 600 mil homens, de 20 anos para cima, e sem contar a tribo de Levi, pessoal. 603.550 pessoas. É o capítulo 1 de Bamidbar, verso 46. Números 1:46. Uma multidão misturada, mista, um misto de povos, subiu também com eles. 12:38. Shemot 12:38. Uma multidão misturada, uma multidão mista. Isso não foi algo que o Eterno disse: olha, eu não quero que vocês venham. Moshe, diga que não pode, só o povo de Israel. Isso foi um propósito do Eterno, porque 50 dias depois, toda essa multidão estava diante do Monte Sinai e ouviu cada um na sua própria língua as 10 palavras. Todos ouviram na sua própria língua as 10 palavras do Eterno.
Palavras essas que são tão verdadeiras a qualquer sociedade do mundo, qualquer país do mundo. Qualquer país do mundo poderia utilizar tranquilamente essas 10 palavras. E a maioria delas são utilizadas, a verdade é essa, né? Qual é o país do mundo que você pode roubar? Qual é o país do mundo que você pode assassinar uma pessoa? Não. Nenhum país do mundo diz, ó, você pode assassinar uma pessoa. Não, nenhum país diz isso. Nenhuma nação vai dizer para os seus habitantes, mate o próximo, assassine o próximo. Não, não diz. Nenhuma constituição do mundo vai dizer isso. Como também nenhuma constituição vai dizer adultere, levante falso testemunho, cobice o que o outro tem. Nenhuma nação vai dizer isso. Então, a maioria dessas palavras, essas nações levaram. Mas o problema está quando fala do Shabat, né? Quando eles ouviram, o Salmo 147, no último verso, diz que as nações da terra ignoraram os mandamentos do Eterno. Se as nações ignoraram, porque elas ouviram. Elas não quiseram conhecer, elas não quiseram ir a fundo, elas não quiseram... Apenas a nação de Israel mesmo disse para o Eterno, tudo que o Eterno disse, nós faremos e obedeceremos. Nós ouviremos e obedeceremos. Nós faremos e depois ouviremos. Naase vanishma. Nós faremos e depois ouviremos. Naase, faremos. De assar, fazer. Vanishma. E ouviremos. Faremos e depois entenderemos. Faremos e depois ouviremos. Nesse momento de Bamidbar, capítulo 11, essa multidão ainda estava no meio do povo de Israel. Esses estrangeiros. Só que eles queriam uma vida fácil. Eles não queriam ter chuva, eles não queriam arrependimento, eles não queriam seguir aquele caminho. Fica claro que o que eles queriam, por que eles falam isso agora? Porque já se tinham a noção da Torá e dos mandamentos. Então eles perceberam que a vida de Techuvá não é uma vida só de mar abrir e mar fechar. De água sair da rocha. De água amarga se transformar em água doce. Do man caindo do céu. Não. Também é uma vida de obediência. Uma vida de renúncia. Influenciaram, inclusive, o verso 5. Olha o que diz o verso 5. Nós nos lembramos, Zacharnu, et Hadagá, Asher Nochal Bemitzraim, Chinã et Hakshuim, Ve'et Avatrim, Ve'et Hatzir, Ve'et Betzalim, Batzal, cebola, Betzalim, cebolas. Ve'et, tem gente que não gosta, né? Mas é bom, uma culinária sem cebola, né? Cebola é complicado se você não ter cebola, né? Tem gente que não gosta. Mas é. Ve'et hashumim, o alho. Shumim, alhos, plural, alhos. Ó. Nós nos lembramos dos peixes que comiam no Egito de graça. Sem precisar pagar, de graça. E os pepinos, os melões, os alhos porosos, as cebolas, os alhos. Vai gostar de alho assim? Comíamos no Egito de graça. Os peixes
A Torá já nos ensinava que a multidão mista iria tentar nos influenciar com peixes de graça. Uma forma de viver mais fácil. Pela graça. Que sem a Torá é uma desgraça. Uma vida de desobediência. Sem renúncia alguma. Sem obediência alguma. Sem arrependimento nenhum. Basta fazer parte de um grupo e pronto. Tá bom demais. Não há relacionamento. E não adianta usar palavras, porque as palavras, como eu disse ontem à noite, não nos levarão ao eterno. O que nos levarão ao eterno são as nossas atitudes, são as nossas práticas. Isso é o fruto que a Escritura chama de fruto. Fruto é isso, são as práticas. Se lembraram do Egito. Se lembraram do Egito. Queriam viver novamente no Egito. Porque no Egito, eu sou escravo, eu sou maltratado. Eu sou tratado como um bicho, como uma mercadoria. Eles, os egípcios, nos dizem que horas eu devo comer, o que eu devo comer, o que eu devo fazer. Mas para mim tá bom. Não tem problema ser tratado assim. Na verdade, o ser humano, ele pensa que ele pode viver uma vida sem obedecer a nada. Isso não é verdade. Ou ele obedece a um lado, ou ele obedece ao outro. Não existe uma vida sem obedecer a nada. Ele sempre obedece a alguém. A questão é saber a quem. Que a Escritura diz que quando você não obedece ao Eterno, você obedece aos ídolos, aos deuses. Quem disse que as pessoas no mundo não são obedientes? São, mas são obedientes a um outro sistema. Porque elas vestem o que o sistema diz para elas vestirem. Elas comem o que o sistema diz para elas comerem. Elas assistem o que o sistema diz para elas assistirem. Elas falam o que o sistema diz para elas falarem. Elas pensam o que o sistema diz para elas pensarem. Como não obedece? Não obedece. No Egito eles não obedeciam, não, é? Ou no Egito eles ficavam em casa, com os pés para cima, e os egípcios vinham com os peixes e com as frutas e colocavam na boca deles. Mas a questão é que é a forma como o mal apresenta ao ser humano. A questão é a degradação da alma. É como se apresenta. Se apresenta a Torá como algo terrível, como se fosse algo venenoso, criminoso, algo nocivo. Chamam até de maldição. E aí vem... E o pior não é não obedecer ao Eterno. O pior são as desculpas que se criam para não obedecer. O pior não é nem não obedecer ao Eterno e nem as desculpas que se usam para não obedecer. O pior é ainda falar mal das coisas preciosas que o Eterno nos concede. Nos concede de graça. Isso realmente é de graça. Mas apesar de ser de graça, de não precisarmos pagar, há um preço por tudo isso. Tudo tem um preço. Não existe nada que não tenha um preço.
Tudo tem um preço. Verso 6. Vamos lá. 7 e 8 e 9. Entretanto, eles dizem, Ve'atá nafshenu yaveshá. A nossa alma está nafshnu, nefesh, num, P e Shin é alma. Nafshenu, a nossa alma. E a Veshá está definhando. Em kol bilti el Haman. Em Neno. Não há nada, não existe nada para olharmos. Não existe nada para colocarmos os nossos olhos a não ser o man. A única coisa que vemos é o man. Não tem nada que possamos ver, não tem nada para colocarmos os nossos olhos. Nós queremos uma coisa diferente. Nós queremos uma coisa nova. Gente, eles estão desprezando algo que é simplesmente sensacional, extraordinário, incrível, formidável, perfeito. Mas só que as coisas do eterno, elas não são assim. São extraordinárias, são perfeitas, são maravilhosas, mas elas não são, aos olhos humanos, assim. Elas só se tornarão formidáveis, incríveis, maravilhosas, perfeitas, quando elas estão dentro do ser humano, quando ele decide levar para dentro de si. Aí o efeito que causa no ser humano é algo extraordinário. E o ser humano, apesar de ser de graça, é de graça, mas ele tem que fazer a parte. Nunca se esqueçam desse ensino da Torá sobre o man. Não é à toa que o man está dentro da Aron Haedut, a arca do testemunho. Não é à toa, porque é um testemunho para nós. Ele veio para nós de graça, sem pagarmos nada. Mas isso não quer dizer que não há um preço para isso. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que nos esforçar. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que fazer a nossa parte. Porque, preste atenção, o man, a propósito, assemelhava-se à semente de coentro. Eu vou desenhar aqui uma semente de coentro para vocês. Eu conheço bem. De vez em quando eu planto coentro no quintal. Estou desenhando. Até a cor é parecida. Ficou um pouquinho... É redonda. Mais ou menos desse tamanho aí. Então, o man é mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Já viu uma semente de coentro, sabe o que eu estou falando. Hoje em dia, ela vem com uma cor tipo avermelhada por cima, mas aquilo ali é um produto que se usa, né? Para poder não perder a semente. Eu não sei direito o nome do produto, o nome da substância. Mas é mais ou menos desse tamanho aí. E era branca como resina de goma. O man é branco. Branco como resina de goma. Puro. Não tem nenhuma sujeira nele. É puro, branco. Ilumina. Mas o povo saía à volta para colhê-lo. Veja, o man, ele não caía na boca, as pessoas abriam a boca e o man caía e elas mastigavam. Não, gente. Não, mas a forma que tem gente, o mundo hoje, ele quer justamente isso.
O mundo hoje, ele quer justamente isso, essa facilidade. Ele quer essa facilidade de abrir a boca e o man cair lá e ele já comer. Tinha que sair e sair cedo. No texto de Shemot fala que caía de manhã cedo. Eles tinham que acordar cedo e ir, porque se ficassem, se demorassem de ir, se acordasse meio-dia. O que é, Lucas? Tá dando risada. Se acordassem tarde, o sol iria. O man iria estragar. Tinha que acordar mais cedo. Além disso, tinha que levar vasilha para colhê-lo. Tinha que colher. E não só isso, tinham que triturar em moinhos e depois, ou triturar em moinhos, ou amassar com pilão. Depois eles o coziam em vasilhas. E faziam com ele pães, com um sabor semelhante ao de bolos assados com azeite de oliva. Shemen, Hashemen. Kesaam lechad ha-Hashemen. Quando o orvalho caía sobre o acampamento durante a noite, o man chegava com ele. Aí o povo acordava logo cedo e lá estava o man. Então, vocês perceberam aqui que a provisão do Eterno requer muito do ser humano? Vocês perceberam que a provisão do Eterno, que o Eterno ele não dá a coisa pronta, ele não deu a comida pronta? Porque ele instituiu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio requer as escolhas do ser humano. O ser humano ele é participativo, ele tem participação. Nós, eu, você, somos responsáveis pelo nosso destino, pelo nosso futuro. O seu futuro, o seu amanhã, você não sabe. Pertence ao Eterno, mas é você que decide. Hoje, hoje, é você que decide. As suas escolhas. O man, só alguns detalhes do man. Você sabe, o alimento que caiu por 40 anos e não se podia comer, pegar e comer, não quebrava o dente. Né? Tinha que moer. Tinha que triturar. Você viu como é que o Eterno, a sabedoria do Eterno? Eles tinham que fazer a parte deles. Vinha literalmente dos céus. O Midrash, Rabá, e também o Talmud, Tosefta e Omar, 75a, nos trazem as seguintes informações. Informações que a Escritura também diz. Com exceção do Shabat, que não caía o man, porque o Eterno, ele guarda o Shabat, sempre guardou, ensinou ao ser humano como fazer. Na sexta era liberado 2 porções para suprir a do Shabat. Se alguém quisesse sentir o gosto de qualquer alimento, olha só, se alguém quisesse sentir o gosto de qualquer alimento, era exatamente esse que assumia ao comer o man. Se a pessoa tivesse desejo na hora de comer um frango, uma carne, um peixe, ou seja lá o que for, era justamente o sabor que assumia o man. Outro, após ser ingerido, não sobrava nada para ser expelido pelo intestino. O corpo aproveitava 100% do man. Nada era defecado. Quem consumia o man
não precisava defecar, porque não tinha nada para ser expelido. Não havia sobra. Até a quantidade que o Eterno enviava era a quantidade certa para cada pessoa. Tinha alguns espertalhões que pegavam a mais. Mas quando chegavam em casa e mostravam, olha só, amor, o que eu colhi e colhi muito hoje. Lucas vacilou e eu peguei a parte dele, olha aqui. Quando ela olhava, ela disse, mas está igual de ontem. E é verdade, está escrito em Shemot, quem pegava a mais e chegava em casa, estava na quantidade. Mas tinha uns preguiçosos. Ah, isso aqui dá demais. Aí pegava menos. Aí quando chegava em casa, aumentava a quantidade. Incrível, está escrito. Quem pegava mais, diminuía. Quem pegava menos, aumentava. Era a quantidade certa. Não, você já imaginou isso? Milhões de pessoas comendo e defecando num acampamento. Milhões de pessoas. Tinha que cavar o buraco, tudo isso que está escrito na Torá. Mas se você come um alimento que 100% é aproveitado pelo organismo, esse alimento é incrível, gente. Outro. Podiam comer durante o dia inteiro se desejassem. Somente não podia deixar virar o dia. Eles podiam comer o man durante o dia inteiro. Mas não podiam deixar o man na viração do dia. Porque apareciam vermes e apodreciam. Isso só não acontecia na sexta-feira, no sexto dia. Que virava o dia para o Shabat e nenhum bicho vinha, nenhum verme vinha, justamente por causa do Shabat. Outra parte desse Talmud. As mulheres que comiam não precisavam, atenção, mulheres, as mulheres que comiam não precisavam de produtos de beleza ou cosméticos. Não precisavam. Agora veja o que o sábio Yehuda Hanassi colocou. Os justos encontravam sua porção do man junto à sua tenda. Os justos, os tzadik, eles não precisavam andar muito. Eles saíam da tenda e já encontravam a sua porção. Os que não eram tão virtuosos, precisavam caminhar um pouco. E os que eram perversos, mesmo assim o Eterno não os deixava sem mana, né? Mas os que eram perversos tinham que sair do acampamento para encontrá-lo. Para os virtuosos, assemelhava-se ao pão. Para os moderadamente virtuosos, a tortas comuns. Mas para os malvados, para aqueles que viviam reclamando, eles tinham que triturá-lo com pedras ou moê-los, como o texto diz aqui, que trituravam. Esses aqui, segundo o Rabi, como ele gostava de ser chamado, o Yehuda Hanassi, o que compilou o Talmud, ele dizia, olha, essa parte aqui vem depois da escritura citar aqueles que estão falando mal do man, que estão criticando o man. Para eles tinham que triturar com pedras ou nos moinhos. Mas para quem era um justo, facilmente ele conseguia fazer o que eles desejassem. Isso. Para os jovens, isso mesmo. Para os jovens, era como pão. Para os idosos, como bolachas com mel. E para as crianças pequenas, como leite materno. Para os enfermos, como uma comida deliciosa feita com mel. Isso foi retirado da Midrash
do Midrash Rabbah e do Talmud Tosefta e Omar 75 e do Sotá 4, 3. Então, por que o Man está na Aron Haedut, na Arca do Testemunho? Por que o Man está lá? Como um testemunho. Junto com as tábuas da Torá e junto com a vara de Aaron, que floresceu, ressuscitou. O Man é o símbolo da provisão do Eterno, que veio do céu. A provisão de Adonai. E esse cuidado do Eterno, essa provisão de Adonai, esse alimento perfeito, nada é expelido, não, tudo você consegue. Quando você estuda a Torá, não existe nada que você diga, não, isso aqui eu vou jogar fora, isso não serve para mim. Tudo serve. Tudo. Todos esses ensinamentos, o nosso corpo, ele acaba, a nossa alma, isso nos leva à elevação. Esse alimento que vem para nós, do Eterno, que depende de nós para que venha até o nosso corpo, nós temos que colhê-lo. Nós temos que nos esforçar, buscar, porque está escrito, a porta só vai abrir se você bater. O Eterno só vai te dar se você pedir. É o livre-arbítrio, pessoal. O ser humano ele precisa fazer a sua parte. Mas a nossa alma se eleva quando buscamos e temos esse alimento em nós. Levamos para nós, colhemos, acordamos cedo, colhemos, levamos para a tenda, fazemos a farinha, fazemos o pão e comemos. Então, há um processo em tudo isso. E esse é o processo da Techuvá. Esse é o processo do arrependimento. Os que eram ignorantes, os que não sabiam, ignorantes não é bruto, ignorante é não ter conhecimento. Os ignorantes que não tinham conhecimento que o man caía todos os dias, perdiam. Quem não saía, perdia. Porque o povo se perde porque falta o conhecimento. Mesmo que o vizinho dissesse, não, toma um pouco aqui do meu, mas não alimentava totalmente. Porque ele tinha que buscar ele mesmo. Quando o vizinho dava um pouco para ele, ele dizia, oh, coisa maravilhosa, onde é que eu encontro isso? Você encontra isso, você sai e vai lá e colhe. Aí ele, vou fazer isso. Vou mandar meu marido fazer isso. E acordava o Lucas, vai lá buscar. E esse é o processo da Techuvá. E aí você vai e colhe e leva e aprende a preparar e aprende e começa a descobrir mais coisas depois, porque o Lucas ele vai lá e fala, mas vem cá, é sempre o mesmo gosto? E aí alguém vai dizer para ele, Lucas, na hora que você for comer, mentalize, pense, deseje. Mas se você desejar a mesma coisa, vai ser sempre o mesmo sabor. Depende da pessoa. Depende. Depende da sua... Esse desejar, esse desejo,
para que esse desejo seja cumprido, tem um detalhe na Escritura, que diz o seguinte: deleita-te em Adonai, e ele concederá o que deseja o teu coração. Então, Lucas, mas na hora que eu coloquei o man na boca, eu desejei um hambúrguer, mas não ficou gosto de hambúrguer, ficou o gosto de sempre. É porque você tem que se deleitar no eterno. Aí Lucas vai dizer, mas o que é se deleitar no eterno? Yeshayahu, capítulo 58. Hã? Ele entendeu o que é deitar? Não é descansar. Se deleitar no eterno, a resposta está em Yeshayahu 58. Só tem lá essa resposta. Assim, concreta, com esses detalhes, né? De se deleitar no eterno. Capítulo 58 de Isaías, verso 13. Se você contiver o seu pé no Shabat e não procurar os próprios interesses no meu dia santo, se você chamar o Shabat de delícia, que é Éden, né? O dia santo de Adonai, digno de honra. O dia santo de Adonai, que é digno de honra, o eterno. E então o honrar, ou seja, honrar o eterno, não cuidando dos afazeres comuns, nem procurando seus interesses, ou falando a respeito deles. Se você fizer isso, se deleitará em Adonai, terá prazer em Adonai, se deleitará. Eu farei cavalgar nos altos da terra e o alimentarei. Aqui, Lucas, a resposta. O Eterno promete que fará você cavalgar nos altos da terra e vai te alimentar com a herança de Jacob, seu ancestral. Pois a boca de Adonai falou. Então, aí Lucas, aprendi agora, entendi. Eu não posso sair para colher no Shabat. Não sai porque não vai ter nada para colher, entendeu? E aí Lucas entende. E começa agora a se deleitar. E agora começa a mentalizar um monte de comida. E começa a aproveitar. Mas tem muitos que chamam o man de coisa ruim, de algo imprestável. Tudo é de velho, de ultrapassado, que já está enjoado. Já estou enjoado, não consigo. Eu leio, mas não entendo mais nada, não tem nada aqui para mim. É porque você não se deleita no eterno, entendeu? A sua alma não está elevada. Na verdade, a sua alma está degradada, como está nesse capítulo 11. Mas os que têm alma elevada, os que estão se elevando cada dia, o que as lâmpadas da menorá da alma estão sendo acesas, esses comem o man e sentem saudade dele de um dia para o outro. Aproveitam, porque o man o alimenta totalmente. Baruch Hashem. O Eterno te abençoe e te guarde. Quero que você, por favor, se coloque de pé para a gente recitar aqui a bênção. À tarde, Lucas já... Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav elecha vichuneka Isa Adonai panav elecha veyasem lecha Shalom. Shem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Elohim, Melech, Neeman, Elohim é Rei fiel. Já começou, Shalom, meus irmãos.
estamos aqui no Jardim do Túmulo. Israel é algo fantástico de tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente estuda nas Escrituras, tudo aquilo que a gente tem apresentado no Catuf, com muito amor, muito carinho para os irmãos. Muita propaganda, mídia internacional faz contra Israel. Mas Israel é uma oliveira maravilhosa, gente. Israel tem água, Israel tem comida de qualidade, tem frutas maravilhosas que nós estamos desfrutando aqui. Israel é seguro. Várias vezes a gente caminhou 3 horas da manhã, 4 horas da manhã na rua, não se vê um assalto, não se vê absolutamente nada. Então o que eu digo para você, se você tem oportunidade, organize a sua vida, faça uma poupança para que você tenha a oportunidade de vivenciar o que nós estamos vivenciando hoje. Estamos aqui no lugar onde devemos ver onde o corpo de Yeshua foi colocado, a pedido de José de Arimateia. José de Arimateia pediu seu corpo a Pilatos, ele foi colocado aqui. Mas nós somos mais uma testemunha viva que ele não está aqui, que ele ressuscitou. Então a nossa fé, ela é viva porque ele voltará para nos buscar. Prepare-se, venha para Israel, venha conferir com seus próprios olhos o que você tem lido nas Escrituras. Shalom, shalom. Thank you.
That's